Né. Agora a gente vai falar do crime de Nova Iguaçu, o assassinato do do petista que estava comemorando seu aniversário de 50 anos e acabou sendo morto a tiros por um bolsonarista. Eh, Hoje o que aconteceu? Familiares, a gente até mencionou isso no programa de ontem, estava começando a circular a informação de que o Bolsonaro teria telefonado para o irmão do homem que morreu, para conversar com ele. Hoje essa informação foi confirmada, vieram mais detalhes à tona, ele mandou um emissário lá, para Foz do Iguaçu, quando descobriu que a família, era pluripartidária. O petista que foi assassinado era petista, óbvio, mas o irmão dele não, é um admirador do Bolsonaro. Então ele sentiu que havia ali uma abertura para falar com a família, mas ele não falou com a viúva, não falou com os filhos nem nada. Daí abriu-se essa discussão. Tá aí, olha, Jair Bolsonaro conversou nesta terça com os irmãos do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, que foi assassinado em Foz do Iguaçu, né? O emissário foi o deputado Ottoni de Paula, olha lá, na conversa por videochamada intermediada por ele, né? Bolsonaro se demonstrou preocupado com o impacto do assassinato na imagem do governo, o que é óbvio, não é uma preocupação absolutamente legítima. Mas depois disso, a gente não vai pôr todas as reportagens, né? Vieram outras declarações, né? Irmão de bolsonarista diz que o crime de Foz do Iguaçu não foi político. Isso o irmão do homem que atirou, que cometeu não foi político. Daí a viúva do tesoureiro petista diz: Bolsonaro só ligou porque está preocupado com a própria imagem. A irmã do homem também se pronunciou: depois que bate, ele resolve consolar. Então, criou-se essa briga familiar, né, uma coisa quase de séculos passados, né. A discussão, Sabino, me parece interessante a gente, tocar aqui, ouvir a sua opinião, se pode descartar a motivação política, para esse acontecimento, assim, eh, de uma maneira tranquila, né. Dá para dizer que isso não foi um acontecimento político? Bom, Grebe, eu não tenho com a menor condição de dizer isso nem ninguém, quer dizer, as investigações têm que seguir e elas têm que ser, a polícia tem que poder agir livremente, né, sem nenhuma amarra, sem nenhum tipo de pressão política, né, seja de uma parte como de outra. O fato assustador, na minha opinião, é que isso que aconteceu em Foz do Iguaçu é expressão de um grau de intolerância que vem aumentando no Brasil. E olha, não é só da parte dos bolsonaristas, é da parte dos petistas. Você vê a degradação da linguagem, né? Começou com o PT lá atrás, o nós contra eles e tudo mais, acusações, os xingamentos contra adversários e tudo mais. Isso foi levado ao estado de arte, digamos assim, pelos bolsonaristas, mas os petistas voltaram a seguir na mesma trilha. Basta ver nas redes sociais. E olha, artistas petistas, né, com um linguajar absolutamente chulo, né, e esse tipo de linguagem, esse tipo de agressividade descamba, vai sempre descambar. A agressividade, o primeiro grau de agressão é o verbal, o segundo grau é o físico, né? Onde há agressão verbal, a agressão física está próxima. Isso se olha, você vê isso entre casais, dentro das famílias, né? É, em outros ambientes também. Então, assim, não é possível que nós continuemos nesse grau de intolerância, né? E eu não estou aqui como padre rezando, pregando a paz universal. Não, o conflito ele é inerente à sociedade, é inerente quando há disputas políticas, né?
É óbvio que em alguns momentos o tom se eleva, a temperatura aumenta, né? Mas o fato é que o que aconteceu em Foz do Iguaçu, independentemente se houver ali circunstâncias que não são políticas, né, o acontecimento já se tornou um acontecimento político, né? Não há como tirar isso dele, né? Descaracterizá-lo como... Porque ele está num contexto Exato. Que já vinha há muito tempo apontando a possibilidade de que algo desse tipo acontecesse, né? Exato. Assim, assim, veja, eu acho que todo mundo tem o direito de fazer a festa de aniversário com o tema que quiser. Mas já é uma amostra, né? E, pelo amor de Deus, eu não estou aqui culpando a vítima, o coitado foi assassinado, é um absurdo que aconteceu com esse rapaz, né? Mas assim, eu já fico um pouco espantado num aniversário de adulto ter como tema um político, assim. Então isso já mostra também, né, a que ponto a gente chegou. Seja para Bolsonaro também, quer dizer, toda essa... O que eu quero dizer é o seguinte: o culto à personalidade que se instalou no Brasil, seja por um lado, seja como outro, é preocupante. É preocupante nas redes sociais, é preocupante em Brasília, é preocupante entre as famílias, né? A gente fica, volta e meia a gente ouve, né, as famílias que foram divididas por causa de política, né? Então você agora, nós sabemos, você agora me diz, eu não sabia, que o irmão do rapaz que foi assassinado, que era petista, é simpatizante do Bolsonaro. Então você veja, não deveria, imagino que a relação entre ambos não fosse também muito tranquila em alguns momentos. Agora, o presidente da República ligar para a família deveria ser um ato natural, digamos assim, né? Natural ou de uma formalidade, necessária, né, para expressar suas condolências e tudo mais. Agora, o Bolsonaro é essa figura complicada que nós temos, que não mostra muita humanidade em relação às coisas, que realmente só se preocupou, e aí é legítimo que ele se preocupe mesmo com a imagem do governo, mas assim, ele deveria ter pegado o telefone num primeiro momento, imediatamente, e ligado, né? O conceito de presidente, para mim, está ligado a um personagem que, em determinadas circunstâncias, de preferência na maioria das circunstâncias, se põe acima da refrega para falar com todo mundo, né, quando isso é necessário, para falar com o país, não só com os seus partidários. Um dos problemas do Bolsonaro é que ele tem muita dificuldade para dar né, subir esse degrau e sair da briga cotidiana, né? Mesmo correndo o risco de levar bater o telefone na cara dele, ou de outros familiares do rapaz que morreu, saírem por aí falando mal dele, do presidente. Enfim, são fatos da vida, é normal que isso ocorra. Agora, o que me preocupa mesmo é isso, Grebe, é o grau de intolerância de ambos os lados. Porque também não adianta agora o Lula vir dizendo assim, não vamos radicalizar. Você olha o discurso petista é absolutamente radical e violento. E não vamos esquecer que no sábado de tarde, quando ocorreu o assassinato, ocorreu à noite, mas no sábado à tarde, Bolsonaro, na Marcha para Jesus, falou em guerra do bem contra o mal, ou seja, demonizou o adversário, coisa que o PT também faz. E o Lula fez um elogio daquele ex-vereador que jogou um bolsonarista que protestava na frente do Instituto Lula em 2018, xingando o Lula, jogou esse bolsonarista, que era um empresário, em direção a um caminhão. E o homem ficou em coma. E esse vereador foi preso por tentativa de homicídio e passou 7 meses na cadeia. E o Lula fez o elogio desse vereador, dizendo que ele foi defendido por esse vereador de uma maneira legítima, colocando ele também, o vereador que foi preso, como a vítima de uma arbitrariedade por ter sido preso, agradecendo o sujeito. Ou seja, se isso não é apologia da violência,
também o que é apologia da violência. Então você tem de um lado um falando em fuzilar petista, o outro achando normal que petista pegue bolsonarista e jogue em direção ao caminhão, causando o sujeito ficou desacordado, teve um traumatismo craniano grave e tudo mais, e assim vai a vida, né?